É, gente, o presidente do Botafogo, Durcésio Melo, deu uma entrevista ao Resenha TF deu uma entrevista ontem, falando sobre a questão do John Textor querer comprar um jogador do Flamengo e falar para botar um preço. Olha só o que ele disse, ó. John Textor tentou comprar o Pedro. Ele estava visitando, tínhamos que conhecer o prefeito, governador e os 3 clubes do Rio. Já tivemos café da manhã com Eduardo Paes, com Cláudio Castro, ainda não. Queria marcar um encontro dele com os 3 grandes figuras, Jorge Salgado, Mário Bittencourt e Rodolfo Landim. Quando chegou na primeira vez, após assinar a SAF, Jorge Salgado não estava disponível, Mário estava na Colômbia, aí fomos ao Landim, a Gávea, um papo de 2 horas. Ele falou mais aqui. Lá pelas tantas, fala de liga, de trabalhar junto, dos clubes estarem fortes. Lá pelas tantas, ele fez um pedido, bota o preço no Pedro. Isso aí é porque numa época em que o Pedro era reserva e tudo, logo assim que o John Textor assumiu a SAF. Landim desconversou e mudou de assunto. A conversa foi mais de meia hora. Ele falou que não esqueceu que o Landim não botou preço no Pedro. Não, sei que ele não está sendo usado, mas está muito bem aqui e paguei 14 milhões de euros, disse Landim, como se fosse assustar. A resposta de Textor foi, bota preço no Pedro. Se ele mandasse 20 milhões de euros, pagava na hora, mas Landim não quis colocar e virou história. Podia ser mais um jogador nosso na seleção brasileira, concluiu. Gente, o John Textor, como todo mundo sabe, ele tem muito dinheiro. Então, para investir, ter um investimento aí, investindo no jogador, 20 milhões, ele pagou 10 no Patrick de Paula, pagar 20 num jogador igual o Pedro, eu acho que não seria demais, não. Só que ainda, graças a Deus, o Landim não quis vender o Pedro e o Pedro está arrebentando aí no Flamengo, que cá entre nós, o Pedro é um dos tipo assim, nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, 2021, 2022, Pedro é um dos principais jogadores aí do Flamengo. 2020 eu acho que também, porque ele jogou. Então, Pedro é um dos principais jogadores do Flamengo e o Landim sabe desse potencial, sabe dessa história. Então, por isso que eu acredito que ele não quis vender as propostas do time, tanto do Botafogo como do próprio Palmeiras. Mas eu acho que se vir uma proposta do exterior, pós-Copa do Mundo, Pedro arrebentando a Copa do Mundo, fica difícil segurar um jogador igual o Pedro, de 25, 30 milhões de euros, porque o Pedro é um jogador que é muito raro no futebol, porque ele precisa de poucas oportunidades, apesar de ontem não ter feito gol, precisa de poucas oportunidades para fazer gol. Então eu acredito que seja assim, um tanto assim sedutor. O Pedro, se estiver fora na Copa do Mundo, acredito que o Pedro já vai sair do Flamengo. E vocês acham que o Pedro tende a sair do Flamengo aí? É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falou e até mais. Eu gostaria de saber a opinião de vocês abaixo.